que isso tá acontecendo comigo, meu Deus? Você não precisa deste dinheiro. Você tem demais e eu mereço. Disse o meu marido após me revelar que passou toda a minha fortuna para o nome dele e me interditou. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. As palavras de Ricardo, meu marido há 10 anos, ecoaram na sala de estar luxuosa como o estilhaçar de um cristal. Fiquei parada, a taça de vinho esquecida na minha mão, o líquido tinto tremendo perigosamente perto da borda. O ar-condicionado estava ligado, mas um suor frio começou a se formar na minha nuca. Olhei para ele, para o homem com quem dividi minha cama, meus segredos, minha vida. Ele estava de pé perto da lareira de mármore, que nunca usávamos, com um sorriso presunçoso no rosto, um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Era cruel, vitorioso. O que você está dizendo, Ricardo? Minha voz saiu como um sussurro rouco, quase inaudível. Ele riu, uma risada curta, sem humor. Ah, meu amor, Helena. Você é tão ingênua. Eu cuidei de tudo. Todas as suas ações, suas propriedades, suas contas bancárias. Tudo que era seu, agora é meu. Assinado, selado e legalmente transferido. Meu cérebro se recusou a processar. Parecia uma piada de mau gosto, um pesadelo do qual eu logo acordaria. Isso é impossível. Isso é ilegal. Você não pode fazer isso. Oh, eu posso? E eu fiz, ele disse, dando um passo em minha direção. Seu olhar era gélido. E para garantir que você não crie nenhum problema, que não tente reverter nada, eu também tomei uma pequena precaução. Ele fez uma pausa dramática, saboreando cada palavra. Eu pedi a sua interdição. Os médicos concordaram, seus amigos concordaram. Todos concordam, Helena, que você não tem andado muito bem da cabeça ultimamente. Foi aí que o chão desapareceu sobre meus pés. A traição era uma faca física, torcendo em meu estômago. Lembrei-me das últimas semanas. As chaves do carro que sumiam e reapareciam em lugares estranhos. As conversas que eu jurava ter tido com amigas, que elas depois negavam. A vez em que Ricardo me acusou de ter feito uma cena num restaurante, um evento do qual eu não tinha a menor memória, mas pelo qual ele me fez pedir desculpas a todos. Eram peças de um quebra-cabeça doentio, e agora a imagem final se formava. Ele estava me enlouquecendo de propósito. Ele estava construindo uma narrativa, tijolo por tijolo, para me destruir. Você planejou isso? Gaguejei, o horror me paralisando. Você mentiu para todos, para os meus amigos. Amigos? Ele zombou. Eles acreditaram em mim tão facilmente. Um sussurro aqui, uma expressão de preocupação ali. A Helena está tão esquecida ultimamente. Ela parece tão confusa. Foi fácil, meu bem. As pessoas adoram um bom drama. E então eu ouvi. Um som fraco, distante, mas inconfundível. Uma sirene. Crescendo, ficando cada vez mais alta, vindo direto para a nossa rua, para a nossa casa. Meu coração disparou, batendo descontroladamente contra as minhas costelas como um pássaro preso. Olhei para ele, para o homem com quem dividi minha cama, meus segredos, minha vida. Ele estava de pé, perto da lareira de mármore, que nunca usávamos, com um sorriso presunçoso no rosto, um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Era cruel, vitorioso. Eles vão ser gentes, eu prometo. Eu disse a eles que você pode ficar um pouco agitada. Eu olhei para todos os lados, desesperada. A porta dos fundos que dava para o jardim, a janela da varanda. Eu não era louca. Eu podia ser muitas coisas, enganada, ferida, destruída, mas eu não era louca. E não ia deixar que ele me transformasse nisso. A sirene estava ensurdecedora agora, parando bem em frente. Batidas na porta. Só um minuto, Ricardo gritou, com uma voz cheia de falsa preocupação. Ele se virou para mim, os olhos brilhando de maldade. Fim de jogo, Helena. Mas ele estava errado. Aquela não era a minha queda. A adrenalina cortou a névoa do choque. Em um segundo, tudo ficou claro.
O amor, a confiança, a vida que eu achava que tinha, tudo era uma mentira. A única coisa real naquele momento era a sirene lá fora e a certeza de que se eu não agisse, eu perderia a mim mesma para sempre. Minha fortuna era uma coisa, mas minha mente, minha liberdade, isso eu não entregaria. O som da batida na porta foi como um tiro de largada. Ricardo, com seu teatro de marido preocupado, virou-se para me lançar um último olhar de desprezo. Fim de jogo, Helena. Naquele instante, uma força que eu não sabia que possuía tomou conta do meu corpo. O medo se transformou em combustível. Deixei a taça de vinho cair. O som do cristal se partindo no chão de mármore foi o único som que fiz. Um protesto agudo e claro contra a mentira que minha vida havia se tornado. Enquanto Ricardo se ocupava em abrir a porta para os paramédicos, com uma performance digna de um prêmio, eu não hesitei. Girei nos calcanhares e corri. Corri como nunca havia corrido na vida. Passei pela sala de jantar, derrubando uma cadeira no caminho, e entrei na cozinha. Lá, parada perto do fogão, estava Dona Luciana, a empregada mais antiga da casa, que trabalhava para minha família desde que eu era uma menina. Seus olhos normalmente gentis e serenos estavam arregalados de susto e confusão. Nossos olhares se cruzaram por um segundo, e naquele breve momento eu vi algo em seus olhos que não vi nos de nenhum dos meus amigos. Eu vi que ela acreditava em mim. Não houve tempo para palavras, apenas um aceno de cabeça mudo, um entendimento silencioso. Empurrei a porta dos fundos com toda a minha força e saí para o ar úmido da noite. O jardim, meu orgulho e alegria, agora era uma pista de obstáculos. A grama molhada de orvalho encharcou minhas meias de seda e perdi um dos meus sapatos caros, mas não parei. Atrás de mim, ouvi gritos de Ricardo. "Ela está aqui! Peguem-na! Ela está fora de si!" As palavras dele me deram mais força. Eu não estava fora de mim, eu estava fugindo para salvar minha mente. Cheguei ao alto muro de pedra que cercava a propriedade. Parecia uma montanha, mas o desespero me deu garras. Agarrei-me às eras que o cobriam, rasgando meu vestido e arranhando minhas mãos e joelhos até sangrarem. Com um último esforço, consegui me jogar para o outro lado do muro, caindo de forma desajeitada na calçada de trás. Fiquei ali por um segundo, ofegante, o coração martelando no peito, antes de me levantar e continuar correndo, sem rumo, para longe da minha prisão dourada. Eu corri até minhas pernas queimarem e meus pulmões doerem. Cada passo na calçada fria era uma tortura para meus pés descalços. Eu sabia que minha fuga apenas piorava as coisas, que eu parecia exatamente a mulher louca que Ricardo descreveu para todos. Mas ficar seria o meu fim. Correr era uma chance, por menor que fosse. Alguns quarteirões depois, diminuí o passo, escondendo-me nas sombras. Eu estava em um bairro que eu só via pela janela do meu carro com o motorista. Com as roupas rasgadas, o cabelo em desordem e o rosto manchado de lágrimas e sujeira, eu era uma visão patética. Avistei um ponto de ônibus e me arrastei até ele. Por um milagre, encontrei algumas notas amassadas no bolso do meu vestido. Quando o ônibus chegou, entrei e paguei a passagem, me encolhendo em um assento no fundo, evitando o olhar curioso dos outros passageiros. Eu não sabia para onde estava indo. Apenas deixei que o ônibus me levasse para longe, vendo as mansões darem lugar a prédios e os prédios a casas mais simples e a um comércio barulhento. Quando não aguentei mais, desci em um lugar que me pareceu minimamente tranquilo. Era uma pracinha antiga, com uma igreja pequena e modesta em uma das pontas. Sentei-me no banco de madeira mais afastado, tremendo de frio e de medo. A realidade me atingiu como um soco. Eu não tinha nada, nem dinheiro, nem telefone, nem documentos. Eu era uma ninguém, uma fugitiva que o mundo inteiro achava que era louca. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo finalmente vieram, silenciosas e amargas. Foi então que uma sombra caiu sobre mim. Levantei a cabeça, assustada, pronta para correr de novo, mas a pessoa parada na minha frente não era um paramédico, nem um policial. Era Dona Luciana,
Ela segurava sua bolsa simples com as 2 mãos e seu rosto estava cheio de uma preocupação genuína. Dona Helena? Ela disse, a voz suave. Eu desabei. Luciana, como você me achou? Eu sabia, minha filha. Eu sabia que aquele homem não prestava, ela disse, sentando-se ao meu lado e colocando um casaco quente sobre meus ombros. Eu vi o jeito que ele olhava para a senhora ultimamente. As coisinhas que ele fazia para te confundir. Quando a senhora correu, eu não pensei 2 vezes. Peguei minhas economias, minha bolsa e vim para o único lugar que eu imaginaria que a senhora procuraria para ter um pouco de paz. A senhora me falou desta igrejinha uma vez, lembra? Que vinha aqui com sua mãe. Eu não lembrava. Mas meu coração se encheu de uma gratidão tão imensa que doía. Alguém tinha prestado atenção. Alguém se importava. Eu não estou louca, Luciana, sussurrei. Eu sei, Dona Helena, eu sei, ela respondeu, segurando minha mão arranhada. E nós vamos provar isso. A senhora vai ficar na minha casa. É simples, mas é segura. E amanhã vamos procurar um advogado. Um de verdade, não um daqueles amigos de seu marido. Luciana me levou para o seu apartamento pequeno e impecavelmente limpo em um bairro operário. Ela me deu roupas, cuidou dos meus ferimentos e me fez tomar uma sopa quente que aqueceu minha alma. Naquela noite, dormi em uma cama de solteiro, mas me senti mais segura do que em anos na minha suíte de luxo. As semanas seguintes foram um borrão de luta e esperança. Luciano usou suas economias de uma vida inteira para contratar um advogado de família honesto e batalhador. Ele ouviu minha história com atenção e, com a ajuda do testemunho de Luciana sobre as manipulações de Ricardo, conseguiu na justiça uma nova avaliação psiquiátrica, com um médico imparcial. Foram sessões difíceis, onde tive que reviver cada humilhação, cada mentira. Mas, pela primeira vez, eu estava sendo ouvida. Finalmente, o dia chegou. No tribunal, o juiz, um homem sério de óculos, leu sua decisão. A interdição foi anulada. Fui declarada perfeitamente sã e no controle das minhas faculdades mentais. Eu estava livre. Abracei Luciana com força, chorando de alívio. Nós conseguimos. Cheias de alegria, fomos direto para o escritório do advogado para começar o processo de reaver o que era meu. Ele nos recebeu com um sorriso, mas havia uma sombra no seu olhar. Parabéns, Helena. Esta foi uma grande vitória. Agora, sobre seus bens, eu sinto muito. Ele empurrou uma pilha de papéis pela mesa. Ricardo foi rápido. Ele liquidou quase tudo a preços baixos, transferiu dinheiro para contas no exterior que são quase impossíveis de rastrear. Propriedades foram vendidas, ações valiosas foram transformadas em dinheiro vivo e desapareceram. Pelo que pudemos apurar até agora, ele gastou ou escondeu 90% de toda a sua fortuna. Eu olhei para os números na minha frente, mas eles não faziam sentido. A alegria da minha liberdade se esvaiu, substituída por um vazio gelado. Eu tinha ganhado a minha mente de volta, mas estava em ruínas. Livre, mas praticamente sem nada. A notícia de que 90% da minha fortuna havia desaparecido pairou no ar do escritório do advogado como uma fumaça tóxica. Senti a mão de Dona Luciana apertar meu ombro, um gesto de apoio silencioso. Por um momento, a escuridão ameaçou me engolir novamente. Todo o esforço, toda a luta, para terminar com quase nada. Ricardo tinha me deixado livre, mas me acorrentado à pobreza, o que para ele devia ser a piada final. Mas então, algo inesperado aconteceu dentro de mim. Depois de lutar pela minha sanidade, depois de viver escondida e com medo, a perda do dinheiro, embora monumental, parecia secundária. Eu olhei para o advogado, depois para Luciana, e uma calma estranha me invadiu. Eu tinha sobrevivido ao pior. Dinheiro era papel, eu ainda estava de pé. O que acontece com ele agora? Perguntei, minha voz mais firme do que eu esperava. O advogado ajustou os óculos. Com a anulação da sua interdição e as provas claras de fraude, eu já entrei com uma queixa-crime. Ele não roubou apenas seu dinheiro, Helena. Ele cometeu fraude, falsidade ideológica, cárcere privado, de certa forma. A justiça vai atrás dele. E foi o que aconteceu. Algumas semanas depois,
Enquanto eu e Luciana tomávamos nosso café da manhã simples na sua cozinha apertada, vimos a notícia no jornal. Ricardo havia sido preso no aeroporto com uma mala cheia de dinheiro, tentando embarcar em um voo só de ida para um país sem tratado de extradição. Houve um breve momento de satisfação, uma sensação de justiça sendo feita. A porta daquela cela se fechando para ele era o fim de um capítulo. Mas a minha realidade não mudou. Ele estava preso e eu continuava sem dinheiro. A vida no apartamento de Luciana se tornou meu novo normal. Nos primeiros dias, eu era um desastre. Acostumada a uma vida onde tudo era feito para mim, eu não sabia nem passar um café direito. Queimei o arroz, quase inundei o banheiro tentando usar a máquina de lavar e me sentia completamente perdida dentro de um ônibus. Luciana, com uma paciência de santa, me ensinava tudo, sem nunca me fazer sentir inferior. Ela transformava tudo em uma lição simples. Veja, dona Helena, o segredo do arroz soltinho é refogar o alho primeiro. O ônibus tem um mapa da linha aqui em cima, é só seguir. Aos poucos, eu fui aprendendo. O pouco dinheiro que restou mal dava para pagar o advogado e as custas do processo. A verdade era dura. Eu precisava de um emprego. E o que eu colocaria no meu currículo? Ex-milionária, especialista em organizar jantares beneficentes? A busca foi humilhante. Em cada entrevista, os olhares de pena ou de desconfiança. Eu não tinha experiência, não tinha habilidades práticas. As rejeições se acumulavam e, com elas, o desespero começava a bater na porta. Numa tarde, depois de mais um "nós ligaremos", que eu sabia que nunca viria, eu voltei para casa desolada. Sentei-me à mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos. Eu não vou conseguir, Luciana. Ninguém vai me dar uma chance. Ela sentou-se na minha frente, com seu olhar sábio. A senhora sobreviveu a um monstro que tentou roubar sua alma. Acha mesmo que não consegue um emprego? A senhora é a mulher mais forte que eu conheço. Amanhã, a gente tenta de novo. As palavras dela eram um bálsamo que eu precisava. No dia seguinte, decidi mudar de tática. Em vez de procurar em grandes empresas, comecei a andar pelo bairro, olhando as lojinhas, os pequenos comércios. Foi quando eu vi uma livraria de esquina, pequena e charmosa, com o nome Livraria Aconchego, pintado na janela. O cheiro de livros antigos me atingiu antes mesmo de eu entrar. Era um cheiro que me lembrava meu avô, da minha infância, de um tempo mais simples. Entrei e fui recebida por um senhor de cabelos brancos e óculos na ponta do nariz. Ele se apresentou como Sr. Afonso, o dono. Com o coração na mão, perguntei se ele precisava de ajuda. Ele me olhou de cima a baixo e eu me preparei para outra rejeição. Você gosta de livros? Ele perguntou em vez de pedir o meu currículo. Eu amo, respondi com sinceridade. Eles foram meus melhores amigos em muitos momentos. Ele sorriu. Então, você começa na segunda-feira. O salário é o mínimo. O trabalho é ficar no caixa, organizar as prateleiras e ajudar os clientes a encontrar o que procuram. E no fim do dia, limpar o chão. Eu quase chorei de alívio. Obrigada. Muito, muito obrigada. Meu primeiro dia foi exaustivo. Meus pés doíam, minhas costas reclamavam. Aprender a usar o sistema do caixa parecia a física quântica, mas, ao mesmo tempo, algo mágico aconteceu. Ajudar uma jovem a encontrar o livro perfeito para sua avó, reorganizar uma prateleira inteira de clássicos, sentir o peso e a textura das páginas nas minhas mãos, era um trabalho honesto, um trabalho real. No final do dia, enquanto eu passava o pano no chão, eu não senti humilhação, senti dignidade. Com meu primeiro salário, eu insisti em dividir as despesas do apartamento com Luciana. Ela protestou, mas eu não cedi. Comprei pizza para nós duas comemorarmos. E sentadas na pequena sala, rindo de uma história boba que aconteceu na livraria, eu me senti genuinamente feliz. Era uma felicidade simples, pura, que nenhum iate ou joia cara jamais havia me proporcionado. Os meses passaram.
Eu e Luciana não éramos mais patroa e empregada. Éramos companheiras de apartamento, amigas, família. Ela me ensinou a viver com pouco e eu lhe mostrava os mundos fantásticos dentro dos livros que eu trazia para casa. Eu me acostumei com a rotina, com o som dos vizinhos, com o sabor da comida simples feita com carinho. Um dia, uma cliente entrou na livraria e foi extremamente rude comigo porque eu não consegui encontrar um livro raro que ela procurava. Na minha vida antiga, eu teria ficado chocada, ofendida, teria feito um escândalo. Mas ali, atrás daquele balcão, eu apenas respirei fundo, pedi desculpas educadamente e ofereci encomendar o livro para ela. Quando ela saiu, eu percebi que não estava abalada. A opinião dela sobre mim não importava. Eu sabia quem eu era. Eu era Helena, a moça dos livros. A mulher que sabia o valor de um dia de trabalho e de um prato de comida quente. Eu estava em paz. Numa terça-feira chuvosa, enquanto eu ajudava uma criança a escolher seu primeiro livro de aventuras, meu celular simples, que eu mantinha no bolso do avental, começou a tocar. Era um número desconhecido. Pedi licença e atendi no pequeno depósito dos fundos. Alô, Helena? Disse uma voz familiar. Era o meu advogado. O tom dele era diferente, carregado de uma energia que eu não ouvia há muito tempo. Sim, sou eu. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu tudo, Helena! Aconteceu o milagre que estávamos esperando! Ele disse quase gritando de empolgação. Depois de meses de silêncio e burocracia, a cooperação internacional deu frutos. As autoridades suíças localizaram e congelaram as contas principais de Ricardo. Encontraram 2 propriedades que ele comprou na Itália usando nomes falsos. Eles pegaram tudo, Helena. Vai levar um tempo para repatriar, para resolver a papelada, mas é oficial. O dinheiro vai voltar, quase tudo. Fiquei em silêncio segurando o telefone com força. As palavras dele pareciam vir de outro planeta. Dinheiro, contas, propriedades. Eram conceitos de uma vida passada, de uma pessoa que eu mal reconhecia. O chão do depósito pareceu balançar sob os meus pés. Minhas mãos começaram a tremer. Helena, você tá aí? Tô aqui. Gaguejei. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada agora. Apenas saiba que você venceu. Em todos os sentidos. Venha ao meu escritório amanhã para conversarmos sobre os detalhes. Desliguei o telefone e me sentei em uma pilha de caixas, o coração batendo descompassado. Eu deveria estar exultante, pulando de alegria. E uma parte de mim estava. Era a justiça final, a prova de que Ricardo não tinha se safado. Mas outra parte de mim sentiu um pingo de medo. Medo de que aquele dinheiro, aquela vida, pudesse de alguma forma apagar a Helena que eu tinha lutado tanto para construir. Será que a mulher que encontrava alegria em vender um livro poderia sobreviver ao retorno dos milhões? O Sr. Afonso me encontrou ali, pálida e trêmula. Contei a ele que havia recebido uma notícia que mudaria minha vida, e aquele homem de coração de ouro me deu o resto do dia de folga. O caminho para casa foi uma névoa. O ônibus, o bairro, as pessoas, tudo parecia um cenário prestes a ser desmontado. Cheguei em casa e o cheiro familiar da comida de Luciana me acolheu. Ela estava na cozinha, cantarolando enquanto picava legumes. Aquela cena, tão normal e tão preciosa, me deu a clareza que eu precisava. Luciana, chamei, minha voz um pouco instável. Podemos conversar um minuto? Ela se virou, secando as mãos no pano de prato, a preocupação imediatamente estampada no rosto dela. Sentamos à pequena mesa da cozinha, a mesma mesa onde compartilhamos tantas refeições e preocupações. Com a voz embargada, contei a ela sobre o telefonema. Os olhos dela se encheram de lágrimas de alegria. "Oh, minha filha, que bênção de Deus!" ela exclamou, batendo palmas de leve. Eu sabia que a justiça não ia falhar. Você vai ter sua vida de volta, tudo o que aquele desgraçado te roubou."
A felicidade dela era tão pura, tão genuína por mim, que aqueceu meu coração e dissolveu todo o meu medo. Eu olhei para aquela mulher que foi meu anjo da guarda, minha rocha, minha família, e eu soube o que era o mais importante. Sim, Luciana, a vida de luxo, a casa grande, parece que tudo isso vai voltar. Mas antes que isso aconteça, eu preciso te dizer uma coisa, e é a coisa mais importante que já te disse. Ela me olhou curiosa. Quando o dinheiro voltar, continuei, olhando-a nos olhos, você não vai voltar a ser minha empregada. Essa opção não existe. A verdadeira fortuna que eu ganhei nesse último ano foi a sua amizade, o seu apoio, foi você. Então, eu não quero que você trabalhe para mim. Eu quero que você seja minha sócia, minha parceira. Quero que a gente escolha uma casa nova juntas, que a gente decida o que fazer com esse dinheiro juntas, que a gente construa uma vida nova, com todo o conforto que o dinheiro pode dar, mas com a base sólida da nossa amizade. Nós passamos pela tempestade juntas e vamos aproveitar o sol juntas, como iguais, como família. As lágrimas que estavam nos olhos de Luciana agora escorriam livremente por seu rosto. Ela não conseguia falar, apenas assentiu, apertando minhas mãos com força. Naquele momento, naquela cozinha apertada, nós duas selamos um pacto muito mais valioso do que qualquer contrato de negócios. Eu não voltei a ser milionária da noite para o dia. A burocracia, como o advogado avisou, era lenta, mas a promessa estava lá. E enquanto esperávamos, a vida continuou. Trabalhei minhas últimas 2 semanas na livraria, despedindo-me com gratidão do Sr. Afonso e daquele refúgio que me salvou. Hoje, não sou a mesma mulher que Ricardo tentou destruir, nem a mulher desesperada que fugiu na noite, nem mesmo a humilde trabalhadora da livraria. Sou uma mistura de todas elas. Eu e Luciana vivemos em uma casa linda, sim, mas que escolhemos por ser aconchegante, não por ser gigante. O dinheiro voltou, mas seu propósito mudou. Uma parte dele está sendo usado para criar uma fundação que oferece apoio jurídico e psicológico para mulheres em situação de abuso patrimonial, para que nenhuma outra Helena tenha que passar pelo que eu passei sozinha. Ricardo apodrecerá na prisão. Mas minha vingança não foi vê-lo cair. Minha vitória foi me reerguer. Ele me disse uma vez que eu tinha dinheiro demais e que ele merecia. Ele estava errado. O que eu tenho hoje, eu mereço. Não o dinheiro, mas a paz, a sabedoria e, acima de tudo, a lealdade de Dona Luciana, que está agora ao meu lado, não na cozinha, mas na sala de reuniões da nossa fundação, minha sócia, minha amiga, minha verdadeira fortuna. Perdi tudo para descobrir o que era realmente meu. E agora, finalmente, eu sei o que fazer com isso. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.